Essa aula vai abordar a produção agropecuária brasileira. Então, aqui nós vamos ver os principais produtos agrícolas do Brasil, tanto na área de grãos quanto na área de carne, de criação de bovino, caprino, suíno, principalmente bovino e suíno. Então, os fatores para a produção agropecuária são os fatores que favorecem a cultura e os que desfavorecem. Então, no caso do Brasil, os fatores favoráveis são basicamente a sua extensa área agricultável, que ainda é improdutiva. Então, essas áreas improdutivas não significa que não possam produzir. Improdutiva significa áreas que não estão sendo aproveitadas para a produção agrícola. Então, quando você escuta área improdutiva ou terras improdutivas, é porque elas não estão sendo aproveitadas para a produção agrícola, que podem ser aproveitadas para esse fim. Então, o Brasil tem um território imenso, um território continental, e que dessa extensa área, uma grande parte ainda é improdutiva, ou seja, não está produzindo nenhum gênero alimentício que pode ser aproveitado ainda. Então, isso é um dos fatores favoráveis para o Brasil. As condições naturais brasileiras são bastante favoráveis também, visto que o clima é tropical, além de ter uma grande variação climática ao longo do seu território, desde clima subtropical até clima equatorial, favorecendo a cultura de diversos tipos de produtos, tanto de produtos de clima temperado ou subtropical, como produtos de climas tropicais e equatoriais. Então, as condições climáticas e de solo também brasileiros são bastante favoráveis à prática agrícola. No Brasil apresenta um grande número de centros de pesquisas, tanto na área pública quanto na área particular, na área privada, no setor privado. Então, graças a isso, o Brasil possui grandes condições de pesquisa, de aprimoramento também de melhorar a produção agrícola nacional. Além disso, as universidades e centros de formação permitem a qualificação da mão de obra voltada justamente para a produção agrícola e pecuária no Brasil. Então, há uma formação de diversos tipos de profissionais, tanto na área agrícola como na área pecuária. Então, isso é mais um fator que favorece a produção agrícola nacional. E os fatores desfavoráveis são aqueles que atrapalham a produção. Então, no Brasil, quais são os fatores que prejudicam a produção agropecuária brasileira? Um deles é o alto custo e precariedade no setor de transporte. Então, nós temos aí um setor de transporte que ainda é incipiente, um setor de transporte que é caríssimo, visto que ao longo da história do Brasil não foi investido maciçamente na construção de ferrovias, e isso tornou no atual cenário brasileiro um custo de transporte muito elevado, visto que precisamos praticamente das rodovias, ou dependemos quase que exclusivamente das rodovias. Então isso é um prejuízo muito grande para a produção agrícola brasileira. O outro é a elevada carga tributária. No Brasil ainda tem uma carga tributária elevada, apesar de alguns produtos ter subsídios do Estado, porém a grande maioria não tem subsídio do Estado, ficando prejudicada por essa carga tributária histórica bem elevada. Créditos e financiamentos dificultam também a produção agrícola brasileira, visto que principalmente o pequeno e médio produtor precisa de crédito, precisa de financiamento para seguir com a sua produção, conseguir com a sua renda e dar essa produção ao país. Esses créditos e financiamentos geralmente vêm de bancos públicos.
uma, alguma parte também de bancos privados, mas geralmente de bancos do setor público. Então o Estado dá esse financiamento, dá esse crédito, mas que muitas vezes dificultam essa prática, ou essa prática é mais difícil para o pequeno produtor, que vai desfavorecer a produção nacional. Outro fator desfavorável é a baixa eletrificação da zona rural, apesar de que nos últimos anos quase todo o país está eletrificado, mas que ainda não tem uma rede eletrificada eficiente ou suficiente para abastecer todas as áreas que necessitem de energia para produzir. E, por último, um fator internacional, que é justamente o protecionismo que os Estados Unidos, Europa e Japão dão aos subsídios agrícolas de seus territórios. Com isso, dificulta a entrada dos produtos agrícolas brasileiros nesses lugares. Ainda os fatores para a modernização das técnicas agrícolas. Então, muitos fatores são essenciais para que a produção se torne mais moderna, uma produção mais eficiente, ou que aumente a produção por hectare quadrado de terra. Um deles é o trabalhador versus máquina. Então, quanto mais trabalhadores e menos máquina, a produção torna-se menor. Então, quanto mais máquinas for utilizada na produção agrícola, a tendência é que essa produção se intensifique, visto que as máquinas são mais rápidas, mais ágeis, mais eficientes do que o trabalho manual. Isso vai causar um efeito colateral, que é o desemprego, mas em questões de produção agrícola vai ser ampliada com o uso de máquinas. E no Brasil, principalmente nas grandes terras produtoras, há um intenso uso de máquinas agrícolas. O uso de insumos. Insumos são fertilizantes e agrotóxicos, fertilizantes para melhorar a terra e, com isso, produzir mais por metro quadrado ou por hectare quadrado. E agrotóxicos são aqueles tóxicos utilizados contra ervas daninhas que prejudicam a fertilidade do solo e também a própria plantação, e também os insetos que costumam prejudicar a plantação, tanto insetos como fungos ou bactérias que às vezes acabam com a lavoura inteira. Biotecnologia, que é justamente a técnica biológica para melhorar as sementes de forma selecionando melhores sementes, cruzando espécies para torná-la mais forte e produtiva e fazendo melhoramento genético. Aí dá como consequência os produtos ou grãos transgênicos, que são aqueles modificados geneticamente. Uma grande parte da soja brasileira e do milho também brasileiro são de sementes modificadas geneticamente, ou sementes transgênicas. E a subordinação ao capital industrial. Quando a indústria entrou de cabeça na produção agrícola, ou seja, subsidiando a produção agrícola e também ditando o que deve ser produzido, como por exemplo a indústria de óleos. A indústria de óleos interfere diretamente na produção da soja. Então, quanto mais soja, a indústria alimentícia nacional vai absorver aquela produção ou exportar aquela produção. Então, a indústria entrou não somente para produzir nacionalmente, como também a indústria entrou para produzir e exportar aquela produção agrícola. O Brasil possui produtos diferentes, com destinos diferentes para os seus produtos agrícolas e pecuários. Nós temos aí os destinos, os produtos de exportação, que são aqueles que têm a cotação em dólar, que são chamados de commodities, e os produtos que são para o mercado interno, para o consumo interno, e com isso, porque eles não são muito bem vistos no mercado de exportação e também não são commodities. Então, para exportação, o Brasil tem principalmente a soja, que é o principal produto nacional agrícola.
A soja, o Brasil, por várias vezes, foi líder mundial de produção de soja, superando os Estados Unidos e às vezes se revezando com os americanos na liderança mundial de produção de soja. Além da soja, temos o café. O Brasil é líder mundial também de produção de café. Ele é aceito em todo o mercado mundial. Algumas décadas atrás, o Brasil exportava mais de 50% do café que era consumido no mundo. Hoje diminuiu, mas ainda o Brasil é o maior produtor e exportador de café mundial. E açúcar, que desde o descobrimento do Brasil, né, desde a colonização brasileira, o açúcar é um dos principais produtos nacionais, vindo da cana-de-açúcar, visto que na Europa, Estados Unidos e Japão, o açúcar não é produzido através da cana-de-açúcar. É mais difícil produzir açúcar, porque eles fazem de beterraba e outros produtos. No Brasil não é de cana-de-açúcar, visto que nós temos um clima tropical e é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar, consequentemente de açúcar do mundo, que é também um dos commodities. É um produto típico de exportação, um produto internacional cotado em dólar. E frutas, principalmente a laranja, banana, cacau, são produtos de exportação brasileiros e são bem aceitos no mercado internacional e que tem muita dificuldade, principalmente em termos da laranja, entrar no mercado dos Estados Unidos, porque lá também é um grande produtor de suco de laranja. Então o Brasil não exporta a fruta, e sim o suco de laranja. E lá nos Estados Unidos eles têm uma política de incentivo e de subsídios para o produtor de laranja. E o Brasil tem dificuldade de entrar nesse mercado por conta desses subsídios que o governo americano dá aos produtores de laranja no país. E carnes. O Brasil é um grande exportador de carnes, principalmente a carne de aves, carne bovina. O Brasil tem o maior rebanho bovino do mundo. É o maior produtor de carne do mundo. Também, e exporta a carne para os Estados Unidos e Europa. Ásia também, China, Japão. Para a China, por exemplo, elas exportam muito aves. Então, bovino, suíno e aves são os principais mercados de carne, são os principais produtos de carne da pecuária brasileira. E os produtos do mercado interno, nós temos aí o milho, apesar de o milho também ser um produto, um commodity, é cotado em dólar no mercado internacional, mas como o Brasil é um grande consumidor de milho, a exemplo de todos os países da América Latina, a sua produção é destinada a abastecer o próprio mercado nacional. A mandioca, que é tipicamente produzida no Nordeste, mas também na região Norte, que é utilizada para fazer não só farinha de mandioca, mas também diversos outros derivados, inclusive a fécula da mandioca. Parte é colocada no trigo, justamente para incentivar a produção de mandioca e baratear o trigo nacional, visto que o Brasil é um importador de trigo, não tem uma produção suficiente para a demanda nacional de trigo, precisa importar. E aí colocam, se não me engano, são 10% de fécula de mandioca, que é a goma, junto com o trigo. Quanto ao sabor, não modifica nada e torna o trigo um pouco mais barato. O feijão, que é um alimento típico nacional, o feijão brasileiro não é cotado, aliás, o feijão não é um produto internacional e ele é mais produzido no Brasil e abastece o mercado nacional. Além do arroz, o Brasil não é um grande produtor de arroz, então toda a produção desse cereal vai para o mercado interno. O Brasil não é exportador de arroz, a exemplo de outros países como a China e o Sudeste Asiático. Durante algum tempo o Brasil sempre foi um grande produtor agrícola, mas houve um momento em que essa produção aumentou bastante. Então a gente vai ver aqui a evolução dessa produção agropecuária ao longo da história do país. Anualmente o Brasil vem
batendo recordes de produção de grãos. Então, iniciou esse grande crescimento produtivo, principalmente em questão de grãos, soja, milho, café, a produção brasileira vem batendo recordes ano a ano. Desde os anos 2000, a produção brasileira tem um crescimento exponencial, vem praticamente duplicando a cada período. Desde os anos 2000 foi quando houve uma alavanca muito alta nos incentivos e no melhoramento da produção de grãos e de outros produtos agrícolas no mercado brasileiro. Um outro fator que favoreceu esse grande crescimento foi justamente o agronegócio, que é quando a indústria passou a incentivar, financiar e também a subsidiar a produção agrícola e pecuária. E colocou o Brasil em posição de destaque no cenário mundial, visto que começou a ultrapassar países que antes eram maiores produtores, como os Estados Unidos e China, em determinados produtos, como milho e como a própria soja. Então o Brasil passou a ter uma posição de destaque, de respeito no cenário mundial, em questão de agronegócio, que foi quando passou-se a ter indústrias ou empresas rurais, que antes não eram empresas, eram apenas produtores rurais, e passou a ser empresa. A partir daí, a produção passou a crescer bastante. Um fator interessante é que, apesar da crise vivida nesse ano de 2020, devido ao Covid-19, a safra de 2020 bateu um novo recorde. Então, mesmo com a crise internacional, a produção agrícola brasileira cresceu. A produção de grão, no caso, que bateu o recorde, foi de 245,9 milhões de toneladas de grãos. Isso equivale a um crescimento de 1,8% em relação a 2019, quando em 2019 teve um crescimento em relação ao ano passado de 4,4 milhões de toneladas. Então, um crescimento muito elevado, mesmo com a crise provocada pela China, né? pelo vírus que veio da China. Aqui nós temos um gráfico que mostra a evolução da produção agrícola nacional desde 1977 até 2018. Isso em relação à área plantada e à produção. Então, a área plantada não cresceu muito, o que significa que não houve muito aumento em relação às áreas improdutivas, porém a produção aumentou vigorosamente, principalmente a partir dos anos 2000. Houve uma grande queda, aqui em 2017, na crise política, e voltou a crescer novamente em 2018. E expandiu mais ainda em 2020. Então, esses gráficos são de 2 em 2 anos, por isso que não tem o gráfico atual. Isso significa que a produção por hectare quadrado, por metro quadrado, foi aumentada. Então não precisa ampliar as terras plantadas, a área plantada, para aumentar a produção. Bastando ter investimentos, melhoramento do produto, da semente, do grão, melhoramento genético e melhoramento dos implementos que é colocado no solo para tentar melhorar aí, fazer com que os pés deem mais grãos ou grãos maiores. Aí vai ter uma produção maior em menor espaço territorial. E aqui em relação ao crescimento por mão de obra, por terra e por capital investido. Então, os mesmos fatores. Desde os anos 2000, que a produção teve um crescimento mais inclinado aqui. Em relação à mão de obra, então, você utiliza menos mão de obra, porém, a produção aumentou. Essa curva significa que a produção aumentou em relação à mão de obra, ou seja, você utiliza menos mão de obra, porém a produção aumenta. Utiliza menos terra em uma
produção que aumentou e também investe menos capital em a produção que está aumentando. Ou o investimento foi o mesmo, porém a produção aumentou. Isso significa que o Brasil está sempre ampliando o seu negócio, o seu agronegócio, em relação aos países grandes produtores, como Estados Unidos, China, Índia, Rússia e também a França. Então são países que concorrem no mercado internacional de produtos agropecuários e o Brasil é um dos líderes em vários produtos.